Olá, meu nome é Albin e vocês estão no canal Interpretação dos Sonhos. E hoje nós vamos falar sobre por que temos pesadelos. Vamos entender o motivo desses sonhos que nos fazem acordar assustados, imaginando se algo ruim vai acontecer com nós. Então tem duas explicações a respeito. Uma científica, que é o que nós vamos falar primeiro. Inclusive, foi matéria da Super Interessante, da revista, esse mês. E a segunda hipótese é relacionado a sonhos espirituais. Mas, como dito, vamos falar da possibilidade científica de ocorrer pesadelos, de nós termos pesadelos. Então, o que a nossa mente está tentando nos dizer, já que é ligado à atividade da nossa psique, esses pesadelos? Na verdade, a nossa mente está nos treinando, nos fazendo ter esses pesadelos. Vamos entender. Nós temos uma situação na nossa frente, no momento, quando estamos acordados. Essa situação é algo que nos está deixando com medo. Medo de enfrentá-la ou mesmo até pavor. Está nos dando estresse, trazendo preocupação. Pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento, pode ser nos estudos, pode ser na área da saúde. Mas enfim, é uma situação que nós devemos enfrentá-la. Nós precisamos enfrentá-la. E de certa forma, isso está causando, mais uma vez, estresse, medo, pavor. Então, a nossa mente, sabendo desse diagnóstico, ou seja, do nosso estado emocional, diante desses sentimentos, dessas emoções, nos dá um sonho. Aqui somos nós, no sonho. E esse sonho, na verdade, esse pesadelo que nós vamos ter, é a nossa mente treinando, nos treinando para enfrentar essa situação. Essa situação de estresse, de pavor, de pânico, de medo, na vida real. Ou seja, a nossa mente, através de um pesadelo, está nos deixando preparados emocionalmente para lidar com essa situação. Está nos deixando mais corajosos. Sabe qual que é a palavra que a ciência usou? Está nos deixando mais valentes. Foi feita uma pesquisa. Foi feito um estudo sobre isso. E descobriu, essas descobertas científicas, que as pessoas que têm mais pesadelos, elas são as mais valentes. Elas não têm tanto medo de enfrentar situações que aparecem, adversidades que surgem. Porque a mente delas as treina justamente para enfrentar isso. Então, o pesadelo, quando é atividade da nossa psique, da nossa mente nos treinando para enfrentar essa situação pode ter várias formas no sonho. Ela não vai se apresentar como a situação que você precisa resolver mesmo. Por exemplo, um desemprego, uma falta de dinheiro, ou uma briga no casamento, ou uma semana de provas. Esses são exemplos de situações que está causando esse estresse, esse medo, esse pavor em você. Mas não vai se apresentar assim. O nosso subconsciente vai disfarçar essa situação. Como? Essa situação no nosso sonho, ou no nosso pesadelo, pode se transformar, por exemplo, num dinossauro te perseguindo. Pode se transformar num assassino com uma faca atrás de você. Pode se transformar, por exemplo, num acidente de carro, num carro desgovernado, numa montanha russa que quebra lá em cima. E todas essas possibilidades é a nossa mente nos treinando. É a nossa mente nos preparando. Para quê?
para justamente quando nós acordarmos, nós não termos medo de enfrentar essa situação que precisa ser resolvida. O pesadelo, então, quando é atividade da nossa psique, e isso ocorre muito, ele é um reflexo de um sintoma que nós estamos com ele. De pavor, de medo, de estresse, em razão de uma situação que se apresentou, uma situação nova, e precisamos ir resolver isso. Esse sintoma emocional de despreparo, ele pode fazer a nossa mente gerar um pesadelo. E aí nós acordamos com medo do que aquele pesadelo pode significar, com medo do que aquele pesadelo pode nos fazer, se é, por exemplo, um sonho premonitório ou profético, uma revelação, como falam. Mas nada mais é do que um preparo, como se fosse nós jogando um videogame simulado nos sonhos. Uma simulação da nossa vida, aonde aquele algo que aparece no sonho nos colocando medo, nos perseguindo, nos causando pavor, terror, nada mais é do que a personificação de uma situação que está dando medo quando estamos despertos. A nossa mente nos tornando mais valentes. Mas essa é a hipótese científica e ela pode ocorrer, tá? Mas também existe uma hipótese espiritual sobre termos pesadelos e nós precisamos falar dela também, porque não ocorre só a científica. As duas podem ocorrer, então eu vou apagar aqui e agora nós vamos falar sobre essa hipótese espiritual. Agora, vocês têm que prestar bastante atenção que não é mais uma atividade da nossa psique. Não é mais um treino da nossa mente para nos deixar preparado para enfrentar algo. Não é mais. Esse pesadelo que nós vamos ter vai ser decorrente de um sonho espiritual. Então, nós temos uma vibração. Deixa eu fazer de outra cor. Nós temos uma vibração energética com nós. A nossa alma, o nosso espírito, a nossa atividade mental é energia e nós temos uma vibração, tá? Imagina essas linhas de circunferência serem as vibrações energéticas que nos rodeiam, nos circundam e serve como um campo de proteção. Se estamos com uma vibração elevada, é porque os nossos pensamentos e sentimentos no momento são na maioria positivo. Se estamos com uma vibração baixa, uma vibração fraca, a maioria dos nossos pensamentos e sentimentos no momento são o quê? Negativos. Quando é negativo, ou seja, nossos pensamentos, sentimentos baixos, pessimistas, olhando sempre pelo lado negativo das coisas, triste, estresse, raiva, medo, o nosso campo vibracional fica de igual forma. E isso pode atrair espíritos obsessores. Esses espíritos obsessores, eles se alimentam de medo. Eles se alimentam de estresse, de raiva, de nervosismo, de mágoa, de tristeza. É o alimento deles. Sentimentos são energia. Esses espíritos obsessores também são energia. E eles precisam de energia para permanecerem ligados à matéria. Porque esses espíritos obsessores estão em revolta. Eles não querem partir para uma nova jornada no plano espiritual, de evolução, de progressão espiritual. Eles querem ficar por aqui, de tão apegados a vícios, de tão apegados à matéria que estão. Mas para ficar, eles precisam de alimento. E o alimento deles são esses tipos de sentimentos. Sentimentos baixos, pesados, negativos. Então, uma pessoa vibrando de modo negativo na vida, vamos apagar aqui o positivo, pode atrair a presença desses espíritos obsessores. E eles justamente tentar atacar os nossos sonhos. Então, esse aqui é um espírito obsessor, tá? E eles podem justamente tentar nos atacar no sonho. Vou fazer uma flecha aqui representando o ataque dele.
E como será esse ataque? Será por meio de sugestionamento. Vamos escrever aqui bem grande, sugestionamento. Como sugestionamento? Ou seja, eles vão ficar, durante o seu sonho, sugestionando algumas coisas para você. Claro que não é através de fala, é através de energia, porque eles também são energia. Ele vai mandar umas vibrações de energia, essas vibrações são sugestionamentos para que você sonhe com o que ele está desejando. E o que ele vai desejar que você sonhe? Sonhos, histórias que vão fazer você vibrar de forma negativa. Ou seja, ele vai sugestionar, ele vai dar ideias enquanto você está sonhando para que as histórias dos seus sonhos sejam envolvidas com medo, com terror, com pavor, com estresse, com raiva, com ódio, com mágoa e entre outros fatores de sentimentos e emoções negativas. Porque é justamente tais sentimentos que é o alimento dele. Mas ele precisa de alguém para produzir, para poder se alimentar e ficar na matéria. Então ele vai escolher algumas pessoas que estão vibrando já de maneira negativa, é mais fácil. Ele sente o cheiro dessas vibrações negativas. Na verdade, sentir o cheiro, eu estou falando de energia, mas eles sentem essas vibrações negativas. E aí eles escolhem a presa. Opa, é aquela ali. E aí, enquanto essa pessoa está sonhando, o espírito, a alma dela, se conecta às vezes com o éter, com o mundo espiritual, e ali ele pode atacar, sugestionando tais, sugestionando tais tipos de sonhos. Para que nesses sonhos você desenvolva esses sentimentos, sentimentos pesados, baixos, medo, raiva, mágoa, decepção, rancor, estresse, tristeza profunda. E claro, a história de um sonho envolvendo esses sentimentos, o sugestionamento de alguém ou de um espírito que não quer o teu bem, pelo contrário, vai ser pesadelo. Vão ser histórias fazendo despertar, fazendo surgir todos esses tipos de sentimentos em você. E aí nós temos também os pesadelos, mas agora de origem espiritual. Não como na primeira hipótese de atividade da nossa psique, da nossa mente. Nos preparando para enfrentar uma situação agora, é um espírito sugestionando histórias para nós termos, para ele se alimentar dos sentimentos decorrentes dessas histórias. Esses pesadelos, sugestionados por esses espíritos obsessores, podem ser da mais variada forma também, envolvendo assassinos, envolvendo ataques espirituais mesmo. Pode ser que no pesadelo, sugestionado por ele, tem espíritos te atacando. A sua mente pressentindo ali que tem algo espiritual até nesse tipo de sonho. E esses sonhos, eles realmente são mais desagradáveis do que aqueles promovidos pela nossa psique. Esses pesadelos, eles são mais terríveis, eles são mais duros de ter do que aqueles promovidos pela nossa mente, onde a nossa mente está nos treinando. Aqui realmente o medo, ele é mais vívido, ele é mais feroz. Porque ele quer que você realmente tenha medo ou tenha raiva. E quanto mais medo, mais raiva, mais alimento ele pode sugar de você. Por isso que nós temos, claro, antes de dormir, sempre é bom fazer uma prece, uma oração. Mas nós temos que principalmente cuidar a respeito dos nossos sentimentos, pensamentos. Não ir dormir com a cabeça, com o coração, com tais tipos de sentimentos ou pensamentos. É a maneira como nós vamos estar vibrando que pode atrair a presença deles. Então nós temos que procurar sempre cuidar melhor. Se fala tanto hoje em cuidar do físico, em atividade física, em exercício,
mas pouco de cuidar da mente. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Como nós estamos vibrando? O que nós estamos pensando? Que sentimentos nós estamos alimentando? É importantíssimo nós cuidarmos dessa parte, justamente porque para não atrair tais espíritos durante o nosso sonho. Você pode estar se perguntando, mas como que eu reconheço quando é um sonho científico, atividade da mente, ou quando é um sonho espiritual? Pela carga emocional envolvida. Ambos serão pesadelos. A explicação científica é um pesadelo para nos preparar para enfrentar uma situação. E um ataque espiritual de um obsessor durante os sonhos também é um pesadelo. Mas esse, como eu disse para vocês, a carga emocional é muito real. Parecia que realmente tinha alguém, e tinha, querendo te atacar, querendo fazer algo contra você. Você acorda cansado. Da atividade da mente? Não. Da explicação científica? Não. É um pesadelo? É. Mas foi como se fosse um sonho te preparando para te deixar mais valente. Mas esse você acorda cansado. Você acorda depois de um ataque espiritual que teve, por exemplo, a noite inteira. O seu espírito, ele está, de certa forma, ali, preso, amarrado àquele pesadelo, e você acorda extremamente cansado. Às vezes chorando. A preocupação, o medo ainda é muito vívida quando você acorda. Então, para distinguirmos quando é um e o outro, devemos prestar atenção nas emoções envolvidas, nos sentimentos envolvidos. Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior já para saber distinguir de forma automática. Isso aqui foi um pesadelo de atividade da minha mente. Esse aqui foi um ataque espiritual que eu tive. Eles têm esse discernimento, principalmente com relação a esses ataques de obsessores. Então, para aquele primeiro, eles são pesadelos, mas são bons, servem para o nosso bem. Isso que precisam entender. Mas esse aqui não. Esse aqui nós estamos servindo apenas de alimento, de cobaia para espíritos obsessores. E esse aqui nós temos que cuidar aqui, tá? Então, aquela história de você ir dormir brigada com seu companheiro, companheira, cuidado. De estar guardando mágoa, raiva ou mesmo tristeza, tem que ter cuidado. Você pode atrair tais tipos de espíritos para sua vida. Uma preocupação, uma situação de estresse que envolva também e faz a sua vibração cair, faz a sua vibração ficar mais baixa, sentimentos negativos, emoções negativas, pode atrair espíritos obsessores também. E temos que cuidar a respeito disso, tá? Então, por isso que nós temos pesadelos. Primeiro, para nos treinar, nos deixar preparados. E segundo, são ataques que querem se alimentar dos nossos medos, nossos sentimentos mais pesados, mais negativos. Qualquer dúvida que tenham ficado, deixa nos comentários, eu estarei lendo e respondendo. Se vocês quiserem relatar o sonho de vocês que tiveram, o pesadelo que tiveram, não estão sabendo distinguir, mas façam assim, relata o sonho e explica se no momento tem alguma situação que você está fugindo dela na vida desperta, que você não está sabendo como enfrentar. É uma conversação daí que nós vamos ter. Eu preciso saber do seu sonho, mas eu preciso saber um pouquinho da sua vida desperta. Se tem algo no momento que está chamando tanto a sua atenção, por exemplo, para a tua mente te dar um sonho para te tornar mais valente para enfrentá-la. Se for possível, explica também se num momento você está num quadro com sentimentos baixos, de raiva, de mágoa. Então, fica mais fácil distinguir qual tipo de pesadelo é, o benéfico ou o maléfico. No mais, tenham bons sonhos. Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês, na sua mais infinita paz, bondade, sabedoria e amor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!